vamos dar início à nossa conferência de encerramento, né? O último momento aqui mais acadêmico, né? Depois tem um encerramento das despedidas do nosso colóquio Imprensa Moda e Mulher, e temos, né, a alegria de ter como essa conferência de encerramento uma historiadora muito competente na moda, né? A gente começou aqui abrindo com uma pessoa bastante competente, né? A professora presidente aqui da Casa Fundação, Rui Barbosa, no campo da literatura e da imprensa. E agora a gente encerra para, inclusive, né, contemplar todo esse temário que o colóquio se propôs com a Maria Cláudia Bonadil, que é uma pesquisadora de muito tempo e com muita qualidade no campo da moda. Então, eu vou te apresentar, Cláudia, e depois a gente passa essa mesa, né, que se chama Moda, Gênero e os Usos da Imagem em O Espírito das Roupas, né, um clássico da bibliografia relacionada à moda. Então, a Maria Cláudia Bonadil é historiadora, né, tem uma formação vertical na área. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atua no bacharelado interdisciplinar em arte e design, no curso de moda e no mestrado em artes, cultura e linguagens. É autora dos livros Moda e Sociabilidade, né, que trata da década de 20, que foi bastante citado aqui, e Moda e Publicidade, que já se contempla os anos 60. Organizou os seguintes livros, né, História e Cultura de Moda, junto com a Maria de Fátima, que está aqui também presente, falou hoje de manhã, e Histórias do Vestir Masculino, do ano passado, junto com a Ivana Simili, que é professora da Universidade de Maringá. E tem muitos textos publicados em revistas nacionais e internacionais. E, além disso, né, desde 2010, é membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos, Pesquisa e Moda, a ABPEM, que é a responsável pelo colóquio nacional e internacional de moda, que vai ocorrer agora em setembro em Curitiba. E também, por meio da própria participação na ABPEM, ela é editora da revista Dobras, né, uma revista também que se consolida no nosso meio acadêmico desde 2015. E passo então a palavra para a Cláudia, que além de tudo é uma amiga querida, alguém que eu admiro muito e que me honra, né? Eu me sinto honrada estando aqui contigo, Cláudia. Obrigada, Mara, pela apresentação e pelos elogios. A recíproca é verdadeira, né? Aliás, eu queria começar agradecendo o convite da Cláudia e da Ana Cláudia, né? E até porque estar aqui foi uma oportunidade maravilhosa de ouvir, assim, pesquisa para dar uma pausa, né, no cotidiano. Eu acabei de assumir a coordenação da pós-graduação, então minha vida ficou um pouco mais enlouquecida, mas eu pude nesses dias aqui, assim, apertar o pause, né, pelo menos durante o dia, e, né, ouvir alguns amigos muito queridos, alguns jovens pesquisadores que eu não conhecia. Então, para mim também foi muito proveitoso, né, estar aqui esses dias. Quando a Cláudia me convidou, eu expliquei para ela, né, que eu atualmente não estou trabalhando com nada novo que juntasse, né, moda, mulher e imprensa, né? E aí falei para ela, né, algumas possibilidades de coisas que eu poderia falar e que se ela achasse que não cabia, ela, né, poderia convidar outra pessoa, e ela achou então que esse trabalho sobre a Gilda de Melo Souza, né, teria algum diálogo, né, com os temas aqui tratados, né? Na verdade, talvez eu não vou dizer que eu desenvolvo uma pesquisa sobre, né, o trabalho da dona Gilda, mas talvez de maneira informal desenvolva, porque já é um livro que eu trabalho já há muitos anos, né? A primeira vez que li, eu estava ainda na graduação e fui relendo ao longo da vida, por causa das minhas aulas, na graduação, na pós-graduação. E aí, assim, fui estabelecendo uma espécie de um diálogo, né, com a Gilda, que eu vi ao vivo uma única vez, quando ela ganhou o título de professora emérita na USP. Ela fez uma pequena fala, ela já estava, né, com problemas de memória, ela teve Alzheimer, e aí foi a ocasião que ela autografou meu exemplar do livro, que eu nem trouxe aqui, porque eu falei, Deus me livre, se eu esqueço ele aqui, né, um exemplar autografado. Então, é uma autora pela qual eu acabei adquirindo, assim, um certo carinho, né? Então, eu brinco que é uma fala de afeto, apesar de eu discordar um pouco de algumas coisas que a Gilda fala, porque a leitura e a releitura de uma mesma obra ao longo de anos, né, vai fazendo
fazendo com que a gente encontre coisas novas, né, e inclusive discorde de algumas delas, né? Então, assim, com todo o meu respeito à dona Gilda, eu vou discordar dela em algumas coisas, tá? Então, eu vou começar aqui lendo, né? Isso aqui que é para trocar o slide, né? Só para... Tá certo. Então, aqui está a capa do livro, né? O livro Espírito das Roupas, A Moda no Século XIX, de autoria da socióloga Gilda de Mello Souza, foi lançado em 1987 pela editora Companhia das Letras. A obra era resultado de sua tese de doutorado defendida na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na Universidade de São Paulo, em 1950, e sob orientação do sociólogo francês Roger Bastide. Por ocasião da publicação, pouca coisa foi modificada, pois era objetivo da autora, citando a Gilda, conservar no sentido mais amplo a data da elaboração do trabalho. Como a própria autora ressalta na apresentação do livro, a época que foi defendida, a tese era um desvio em relação às normas predominantes nas teses da Universidade de São Paulo, pois tratava de um tema considerado menor, fútil, coisa de mulher, como apontou Heloísa Pontes no trabalho de 2006. Também o estilo da escrita, mais ensaístico, se distanciava do que era padrão no período, bem como a forma através da qual elaborou o trabalho, construído a partir da análise e citação de fontes literárias, fotografias, gravuras de moda e pinturas. Por seu tema e sua forma ensaística, a tese destoava do que era, então, a concepção de sociologia dominante na época, animada por um espírito cientificista, afeita à ideia positivista de pesquisa como sinônimo de análise sistemática da realidade. Assim, questões relativas à dimensão estética da vida cotidiana eram deixadas à margem do universo, então, entendido como científico, né, e sociológico no âmbito da USP, que naquele momento, né, era a maior universidade do país, né. Na ocasião da sua defesa, a tese não causou um grande impacto no campo sociológico e foi publicada unicamente nos Anais do Museu Paulista, revista científica que naquela época era de circulação restrita, porque hoje os anais, né, estão, se você quiser ver os números mais recentes, eles estão todos digitalizados, mas naquele momento, revista científica tinha uma circulação, né, bem mais complicada. Como bem apontou o seu ex-aluno e professor da USP, Bento Prado Júnior, antes de sua publicação em livro, a tese estava escondida no volume 5º da referida revista. 4 anos após a defesa da tese, Gilda de Mello Souza se tornou professora de estética do curso de Sociologia da USP, posto considerado periférico no âmbito das ciências sociais no período. Como professora de estética, ela foi fundadora da disciplina, permaneceu na USP até a sua aposentadoria em 1973. A aceitação discreta da tese de doutorado é possivelmente um dos motivos que a levaram a voltar seus estudos, depois, né, quando ela já como professora da USP, para a literatura e, mais especificamente, para a obra do literato e estudioso da cultura brasileira, Mário de Andrade, que era primo de seu pai e com quem conviveu durante a juventude. Sobre moda e vestuário, publicou 2 outros ensaios, Macedo, Machado, Alencar e as Roupas, que até foi republicado recentemente no dossiê que a Ana Cláudia organizou na revista Machado em Linha, né, no qual analisa a importância da indumentária na constituição da narrativa de 3 dos principais romancistas dos 800 brasileiros, publicado originalmente em 1995 na revista Novos Estudos Sebrap, número 41, e Notas sobre Fred Astaire, veiculada na coletânea A Ideia e o Figurado, de 2005. Nesse texto, a atuação do ator, cantor e dançarino nos filmes hollywoodianos é analisada a partir da associação entre dança e peças de seu vestuário, como fraque, cartola e bengala. Se em 1950 a tese não causou grande furor entre os intelectuais, sua publicação em livro foi muito bem recebida, de tal forma que, passados quase 30 anos de sua publicação, o livro continua sendo bastante citado e sua 5ª edição, passados agora já 31 anos, né, foi de 87, continua sendo bastante citado e sua 5ª edição, publicada em 2012, 5ª reimpressão, tá, errei aqui, está esgotada. A boa aceitação do trabalho e vendagem do livro podem ser explicadas basicamente por 2 fatores. As transformações ocorridas no âmbito das ciências humanas, né, promovida em larga medida
pela antropologia, pela sociologia da cultura e pela história das mentalidades, e o crescimento do ensino e da pesquisa sobre moda no país. Aqui, nessa conferência, pretendo observar como a abordagem de Gilda de Melo Souza acerca da moda em seu livro O Espírito das Roupas pode ser considerada visionária para a época de sua produção, antecipando temas e questões, tal como a relação entre arte, corpo e moda, e a intersecção entre moda e gênero, e ainda como o uso das imagens é determinante para o desenvolvimento de tais temas em seu trabalho. Em sua percepção, a moda não era entendida apenas como uma forma de opressão feminina, a moda do século XIX, dessa mulher espartilhada, como a própria Priscila ontem falou aqui, dessa coisa de que o espartilho não é necessariamente esse signo de opressão, mas também um signo de modernidade. E a Gilda, de certa maneira, aponta que pensava algo, próximo, talvez não tanto de modernidade, mas um elemento, que colaborava, na elaboração da identidade dessa mulher, Então, aqui não era entendida apenas como forma de opressão feminina, mas também uma válvula de escape para as mulheres das elites que, entregue a sedas e brocados, podiam constituir um universo próprio, sobretudo nas ocasiões de festas. Em resumo, viso investigar como e por quê o livro, apesar de ser demasiadamente enfático no que diz respeito a algumas proposições no tocante ao antagonismo, porque um dos capítulos do livro tem esse nome, e eu vou me focar mais nesse capítulo, que é o capítulo que abre o livro. Então, apesar de ela ser muito enfática nessas questões relativas ao antagonismo entre o feminino e o masculino nas roupas do século XIX, mesmo assim, pode ser considerado uma obra canônica no campo da moda no Brasil. Então, assim, só para situar um pouco, para quem nunca... É aqui para cá com a ponta? É o último que eu tenho? Então, aqui é uma imagem da Gilda, aí da década de 50, Ela nasceu em 1919 em São Paulo, mas foi criada no interior, na cidade de Araraquara. Voltou para São Paulo aos 12 anos, para cursar o secundário, onde passaria a morar na casa de Mário de Andrade, que orientava suas leituras e corrigia seus trabalhos. Em 1937, iniciou a Faculdade de Filosofia na USP, obtendo o título de bacharel em 1939 e concluindo a licenciatura em 1940, tendo sido uma das primeiras mulheres a se formar naquela universidade. Em 1941, fundou, juntamente com seu futuro marido, Antônio Cândido, com quem se casaria em 1943, Décio de Almeida Prado, Emílio Salles Gomes, Rui Coelho, Lorival Gomes Machado, entre outros, a revista literária Clima, com a qual colaborou escrevendo textos literários. Entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 70, foi chefe do Departamento de Filosofia da USP e, no período, fundou a revista Discurso, até hoje uma das mais importantes da área no país. Naquele momento, no qual a produção universitária era frequentemente reprimida pelo governo militar, a publicação constituiu-se em importante espaço para debates de ideias na área de filosofia e humanidades. Sua atuação na USP seria reconhecida em 1999, quando recebeu o título de professora emérita daquela instituição. Ao longo de sua trajetória, dedicou-se especialmente ao estudo das artes e da produção literária de Mário de Andrade, como já mencionei, e principalmente a obra Macunaíma, cuidadosamente analisada em O Tupi e o Alaúde, publicado em 1979. No ano seguinte, seu segundo livro, Exercícios de Leitura, reunia diversos ensaios da autora, nos quais tratava de estética, artes, cinema e literatura. E somente em 2005, ano da sua morte, é que foi publicada uma segunda coletânea de seus textos, o livro que eu já citei aqui, A Ideia e o Figurado, que também reúne textos sobre arte, cinema, literatura e moda. Seu trabalho mais conhecido e que mais repercutiu nos meios acadêmicos é, entretanto, o livro resultante de sua tese de doutorado. Numa pesquisa realizada no Google Scholar, em 9/8 aqui de 2018, O Espírito das Roupas é seu livro mais citado, acumula 639 citações, ao passo que Tupi e o Alaúde, que é publicado há mais tempo, conta com 221 menções na base científica. E assim, é um número
grande, mas quando a gente compara, por exemplo, com o Lipovetsky, né, do Império do Efêmero, é um número pequeno, né? Então, assim, mesmo no meu entender, sendo considerado, eu considero, né, o livro muito importante, né, no âmbito nacional, né, mesmo no Brasil, ele ainda não tem esse impacto, talvez, né, enfim, porque aí eu estou falando da edição em português do Lipovetsky, né, que está em português. Não, se eu for entrar com todas as traduções, o número vai crescer, vai ser muito maior. Mas ele, então, ainda perto de outros livros, ele ainda não é tão popular, né, como, por exemplo, o livro do Lipovetsky, O Império do Efêmero. Aqui eu coloquei os livros, né, os dois primeiros tiveram aí essas reedições e o outro é Ideia Figurata, só para vocês terem uma ideia das publicações dela. E, como observarei mais adiante, a trajetória de Gilda pode ser considerada relevante, se não determinante, na forma como passa a interpretar seus objetos de pesquisa. Casada com Antônio Cândido, cuja obra ganhou destaque entre os círculos intelectuais já na década de 50, e vinda do Grupo Clima, no qual era a única mulher a atuar, Gilda passa a observar como as práticas cotidianas, e dentre estas o vestir, a moda e as festas, e os usos que as mulheres das elites faziam desses, podiam ser consideradas, se não formas de resistência, ao menos elementos significativos na constituição de suas identidades. Né? E a Heloísa Pontes, né, ela, num texto que produziu logo após o falecimento da Gilda, em 2006, ela fala que, né, quando o trabalho da Gilda foi publicado, ele foi apontado, né, assim como uma coisa menor, fútil, uma coisa de mulher, né? E aí eu pergunto, né, uma tese sobre moda é mesmo uma coisa de mulher? E assim, em entrevista concedida a Augusto Massi em 1993, Gilda de Melo Souza revela que a escolha do tema moda para o seu doutorado não foi ideia sua, mas sugestão de seu orientador Roger Bastide, a partir de uma lista de assuntos por ela elencados. O interesse do sociólogo francês pela moda é apontado pelo entrevistador de Gilda ao mencionar que, em 1945, possivelmente no mesmo período que a socióloga deve ter iniciado seu doutorado, Roger Bastide resenhou o livro Salões de Damas do Segundo Reinado, de Vanderlei Pinho, que retrata, entre outros, a importância da moda no Rio de Janeiro do Segundo Reinado. Segundo Gilda, sem a influência de Roger Bastide, que, em seu entender, sabia retirar coisas significativas de elementos desprezados, ela não teria feito a tese, ao menos não sobre essa temática. O orientador teria sido ainda responsável por lhe sugerir ler anúncios da época e consultar crônicas de moda. Entretanto, apesar de haver sugerido o tema, deu-lhe liberdade para abordá-lo da maneira que desejasse. Portanto, se num primeiro momento seguiu as pistas deixadas pelo orientador, na sequência resolveu que, além das fontes que este lhe havia sugerido, consultaria também os romances do século XIX e a coleção de fotografias, também do século XIX, do seu tio Pio Lourenço Correia, numa ousadia metodológica para a época, onde o uso da fotografia como fonte ainda era incomum. Se parte das leituras da moda, né, tais como os livros Taste and Fashion from Revolution from the Present Day, do James Laver, e The Art of English Costume, do Cunnington, Gilda conseguiu consultar em inglês, a partir do acervo da cultura inglesa em São Paulo, outros títulos que estavam em alemão, e aí eu não vou ousar citar os livros, né, o nome, mas assim, Die Mode, acho que é mais ou menos isso, né, o outro é Psykunde, realmente eu não consigo, mas tem alguns títulos, inclusive o Zimmel, né, que ela teve que ler em alemão naquele momento. Ela só pôde consultar graças à ajuda de outro homem, Sérgio Buarque de Holanda, que em sua companhia leu e traduziu trechos das obras durante alguns finais de semana. Foi também o historiador quem lhe sugeriu a leitura de Teoria da Classe Ociosa, de Veblen, e intercedeu pela publicação da tese nos Anais do Museu Paulista 2 anos depois de sua defesa. Conforme relato de Gilda, na já mencionada entrevista, a obra, por ocasião de sua primeira publicação, teria agradado especialmente escritores como Augusto Meyer e Carlos Drummond de Andrade, né, que teriam lhe feito alguns elogios. Ainda assim, a rejeição ao trabalho por parte da comunidade uspiana, em especial Florestan Fernandes, parece ter afetado Gilda, que, na mesma entrevista, revelou que o colega da universidade não teria gostado de estilo e reclamado que ela havia feito muito mal, pois havia desperdiçado muito material nas notas, numa provável referência à opção da autora em deixar nas notas algumas discussões mais teóricas, o que tornava o seu estilo ainda mais ensaístico para a época.
né? O que se vê é que, apesar de haver rejeitado a carreira de escritora de ficção, na qual investiu antes da realização de seu doutorado, escrevendo para a revista Clima, o talento para as letras acabou sendo aproveitado no trabalho acadêmico, para espanto de alguns colegas. O abandono do texto ficcional foi numa entrevista concedida a Valnice Nogueira Galvão, em 1994, classificado por Gilda como seu primeiro ato de liberdade, pois se rebelou contra o destino que queriam lhe atribuir, contra o destino que naquele momento atribuíam geralmente às mulheres inconformadas, a ficção ou os versos. Ao que completou: eu não quis ser como as outras mulheres, preferi me realizar como um homem. Né? E aí, assim, para além, né, do pioneirismo, né, ou não é antigo, é precursor. O Espírito das Roupas foi lançado no mesmo ano que passaram a funcionar no Brasil os primeiros cursos, ou o primeiro, na verdade, curso de ensino superior em moda, né, na Faculdade Santa Marcelina, em 1987. O trabalho da dona Gilda logo se tornou bibliografia desses cursos, o que possivelmente impulsionou sua popularidade, uma vez que em 1987 eram poucos os livros oriundos de estudos acadêmicos que abordassem o tema e fossem publicados em português. Entretanto, a escassez de títulos por si só não justificaria a boa aceitação da obra, pois muitos livros sobre o tema que chegaram ao mercado editorial ainda no final dos anos 80 nunca foram reimpressos, né, ou tiveram segunda edição. Tampouco são citados como referências de outros trabalhos. É, portanto, o olhar aguçado de Gilda de Mello e Souza sobre a moda que traz vigor para a obra. Ao que indica a reportagem publicada na Folha de São Paulo por ocasião do lançamento do livro, a obra era um tesouro bibliográfico, que merecia maior divulgação do que aquela com a qual contara até aquele momento. Por outro lado, publicar o livro por uma editora de maior porte era algo que há muito tempo Gilda almejava, e seu livro teria sido deixado em banho-maria por diversas editoras, até que 3 décadas e meia, ou seja, a gente nunca desistam de tentar publicar, tá? Após a defesa da tese, a Companhia das Letras honrou o compromisso, né? E, na mesma reportagem, a autora afirmou que a moda assumiu, com o transcorrer do tempo, uma atualidade inesperada. O mesmo pode ser dito sobre seu livro, que nos idos da década de 50 não só irá tratar de moda, mas irá fazê-lo de moda inusitada, né? Tendo como foco principal a relação da moda com a identidade de gênero, tema que irá ganhar espaço na academia a partir da década de 80 e sobretudo, mais adiante. Em sua análise, Gilda observa como as transformações sociais ocorridas na Europa após a Revolução Francesa aboliram o privilégio de sangue e impulsionaram o crescimento da burguesia, de modo que os homens de negócio e suas famílias ganham protagonismo na sociedade do século XIX. Como consequência, os tecidos vistosos e coloridos que antes vestiam os homens da moda do século XVIII, ou seja, aqueles pertencentes à nobreza, começaram a se apagar, pois o homem bem-sucedido do século XIX não deveria mais se destacar pelo excesso de suas roupas, mas pelo sucesso no negócio. Por outro lado, e possivelmente a partir da leitura de A Teoria da Classe Ociosa de Veblen, a autora observa que eram as mulheres e sua vestimenta volumosa, colorida e cheia de detalhes, como a gente viu em muitas das imagens que, né, foram trazidas aqui ao longo do seminário, deveriam simbolizar em público a possibilidade do consumo compíscuo da família. Assim, se a roupa masculina se simplificou, o vestuário feminino vai ganhando complexidade e exuberância num jogo de formas que vão se transformando ao longo das décadas. Mudanças essas que Gilda demonstra a partir de ilustrações por ela elaborada e que comparam as mudanças nas silhuetas masculinas e femininas ao longo do século XIX. Entretanto, destoando da ideia corrente propagada por Flugel em Psicologia das Roupas, que foi publicado originalmente em 1930, a respeito da grande renúncia masculina em relação à moda no século XIX, ainda que sem mencionar essa discordância, pois travar embates com autores não era do feitio de Gilda, notava que mesmo abrindo mão de uma variedade de cores, tecidos e formas, seria exagero dizer que os homens teriam, no período, aberto mão da vaidade,
verdade, uma vez que a observação de fotografias e pinturas do final do século XIX, depois eu vou chegar nessas imagens, nos revelavam uma grande variedade de barbas e bigodes bem cuidados e, por vezes, formatos bastante elaborados, o que demonstraria cuidado e preocupação com as aparências. Os cuidados dos homens com o parecer se observa ainda no manejo concomitante da cartola, da cartola, da bengala e das luvas, o qual era marcado por uma ritmia especial de movimentos que espraiava no jogo harmonioso da saudação, da própria cadência no andar, a classe revelando-se com a mesma segurança na maneira de atar a gravata e no jeito de movimentar a bengala. Ou seja, homens podiam ter deixado de lado as perucas empoadas, sedas vistosas, rendas e babados utilizados ao longo do século XVIII. Mas isso não deu lugar à renúncia à moda, mas sim uma nova maneira de buscar a elegância. A autora cita o livro de Flugel na sua bibliografia, mas ao longo do próprio texto não usa o termo grande renúncia masculina. Ao deixar de lado a teoria, então, grandemente aceita pelos estudos sobre moda, né, que estudavam a moda do século XIX, a socióloga anteciparia, ainda que de forma discreta, o questionamento acerca dessa teoria, que mais efetivamente só seria discutida pela historiografia da moda na virada do milênio, com o lançamento do livro The Hidden Consumer, Masculinities, Fashion and City Life, de Christopher Breward, e o dossiê sobre moda masculina organizado pelo mesmo pesquisador para a revista Fashion Theory, lançada em 2000 na Inglaterra e 2002 na versão nacional do periódico que então circulava. Seu trabalho traz ainda uma nova abordagem no que diz respeito entre a relação às mulheres das elites e à moda. Em seu entender, a moda não era apenas uma forma de opressão, mas também uma forma de realização pessoal para as mulheres das elites do século XIX, sobretudo aquelas que viviam exatamente dentro das normas em voga no período, ou seja, como mãe, esposas e donas de casa. Esse pensamento se coaduna com aquele que a historiadora inglesa Elizabeth Wilson propagaria no último capítulo do seu livro Enfeitada de Sonhos, publicado originalmente em 1985. Nesse estudo, a autora questionava a falta de interesse dos estudos feministas pela moda. A Laís falou disso aqui no primeiro dia. O que se justificaria pelo fato das feministas, naquele momento, entenderem a moda unicamente como forma de controle dos corpos femininos, logo a classificando como forma de opressão, posição que a historiadora britânica critica, pois, tal como Gilda de Mello Souza, entende a moda como importante maneira de elaboração das identidades femininas. Eu vou pular aqui para não ficar muito longo, porque eu tenho umas citações, mas eu acho que eu já expliquei o que eu queria falar aqui nesse momento. Deixa eu ver aqui. Essa percepção acerca da mulher parece ter permeado seu pensamento mesmo após a conclusão de sua tese, pois em entrevista concedida a Valnice Nogueira Galvão em 1984, ao ser questionada sobre a situação da mulher no mundo contemporâneo, respondeu: a exploração também gera defesas, formas sutis de resistência, de poupança, a valorização resistente dos miúdos das sobras. Ou seja, vestir a moda não era necessariamente uma opressão, mas também uma forma de invenção de si para as mulheres do século XIX. Invenção que se dava através da escolha de tecidos, bordados, passamanarias, flores e outros detalhes das roupas. Por outro lado, Gilda de Mello Souza não deixa de reconhecer que a moda então em voga excluía a mulher da modernidade, que então se instaurava, afinal, como conciliar anquinhas e viagens de trens, por exemplo? Ou seja, enquanto as roupas masculinas eram feitas para se integrar ao espaço público, as roupas femininas as separavam desse espaço, pois tais peças eram cheias de armações, caudas, espartilhos, que não combinavam com os passeios pela cidade e com as viagens. Tanto é que depois vão existir roupas específicas para viagens, de tal forma que foi preciso criar, já eu mesma repeti o que eu falei aqui, específica para viagens, para a permanência nas ruas, como visitas e pelerines que encobriam as mulheres, protegendo-as dos olhares de estranhos ao longo do século XIX. A inadequação das roupas femininas ao espaço público seria, no entender de Gilda, uma consequência do antagonismo entre os sexos que marcaria os papéis sociais masculinos e femininos nos 800. Assim, em seu entender,
se estabelece no período uma grande diferença entre as roupas usadas por homens e mulheres no que diz respeito à cor, tecidos e formas. A socióloga observa que as mulheres tinham maior liberdade na escolha de cores e tecidos, enquanto os homens precisavam se conformar à lã e ao linho, aos tons de azul, cinza, preto e marrom, além do branco das camisas e roupas de baixo, deixando as cores mais vivas e os tecidos brilhosos para coletes e gravatas. É, entretanto, em relação à forma, que traça uma observação bastante original. Gilda nota que, ao longo do século XIX, as silhuetas masculinas e femininas seguirão sempre a mesma forma básica, ainda que com alguma variação, sendo que as linhas do traje feminino formariam um X e dos masculinos um H. Para comprovar a hipótese, cria ilustrações para uma linha do tempo da moda no século XIX, que foi veiculada em seu livro, que eu vou mostrar daqui a pouco, na qual é possível perceber, né, como tais formas são presentes nos vestuários de ambos os sexos no decorrer dos 800. Nesse ponto, o autor parece partir de uma das questões que permeia o livro A Vida das Formas, de Henri Faucillon, que consta em suas referências bibliográficas, né? E parece que ela faz a pergunta: que lugar ocupa a forma no tempo e como se comporta, né? E aí agora eu vou começar a pensar um pouco, né, nas imagens que a Gilda coloca no livro, né, e como é que ela trabalha essas imagens aí dentro do livro. E pelo seguinte, quando ela, na abertura do capítulo Antagonismo, que é esse primeiro capítulo, né, a gente tem exatamente uma foto de uma menina, né, e de um menino, né, ainda crianças, né, ela já de vestidinho e segurando um bebê, né? E o menino, mesmo de cabelo comprido, porque também a gente, no século XIX, ainda tinha algumas coisas, como é que eu posso dizer? Essa marcação que hoje é muito evidente, né? Antes do bebê nascer, já é azul para o menino, rosa para a menina, né? Assim, você tem essa identidade muito marcada, né? Para o menino e para a menina. No século XIX, a gente ainda tinha, por exemplo, menino usando vestido até aí, 5, 6 anos de idade, depois que ele ia usar as calças curtas, mas eu achei interessante a maneira como ela vai montar, né, essa questão do uso das imagens dentro do livro. Então, ela abre o capítulo com essa imagem e na página seguinte ela traz essas outras duas imagens, que aí é uma mulher adulta segurando um bebê, né, de vestido e segurando um bebê, e um homem adulto montado a cavalo, né? Então, assim, quase como que, né, já observando que aquelas fotografias, mesmo de criança, né, e mesmo nesse momento onde, para a criança, a roupa ainda não era tão marcada, né, dentro dessa questão de esse é uma roupa de menino, uma roupa de menina, mas os papéis sociais já eram muito marcados, né? Então, eu acho muito interessante como ela vai trazendo essas imagens no decorrer do texto, né? E isso vai reforçando esse argumento dela, desse antagonismo, que ela localiza muito na forma da roupa, no tecido, nas cores, mas que também, quando a gente olha com mais atenção as imagens que ela traz no livro, né, estão também nos papéis sociais, e ela também fala isso, né, aí ao longo do trabalho, né. E aí aqui também, né, no mesmo capítulo, por exemplo, ela traz esses homens, né, de negócios sentados aí em cadeiras, né, provavelmente em alguma mesa, né, que pode ser um cenário montado, a gente não tem como saber, né, mas tem toda uma certa austeridade nessa imagem, eles todos estão vestindo ternos, roupas mais escuras, né? Enquanto que essas mulheres, né, já estão com cores mais claras, com chapéu, com tecidos mais leves, né? Então a gente vai vendo que essas fotografias que ela não dá crédito, porque talvez não tivessem até o crédito, né? Então, eu não sei quem são esses homens, nem sei quem são essas mulheres. Algumas fotografias, ela insinua, é o imperador, não sei o quê, mas na maior parte das vezes a gente, ela não, naquele momento, né? Não é importante para ela, talvez, ficar colocando todas essas legendas. Como ela não colocou as notas, ela também não colocou a legenda, foto de 1870, coisa desse tipo, né? Mas isso ajuda a ela a construir a narrativa, né? Então, esses homens meio que numa posição de trabalho, nesses móveis que parecem mais móveis de escritório, né? E essas mulheres já numa pose e com uma coisa mais sinuosa, né? No próprio mobiliário que está ali compondo, né, aquele cenário.
E dentro do livro, está em preto e branco, mas ela também usa algumas obras de arte, né? E aí eu acho muito interessante, por exemplo, esse trabalho que é bem conhecido, né, do Belmiro de Almeida, né, a Rufus, que está aqui no Museu de Belas Artes, né? E que não só mostra, né, essa diferença da roupa do homem e da mulher, mas como mostra de maneira muito clara como é que se entendiam as coisas nesse momento, né? Então, esse homem sentado, né, fumando um cachimbo, e essa mulher em arrufos, né? Assim, parece que está chorando, descontrolada, né? Alguma coisa desse tipo. Então, eu acho muito interessante como, apesar dela não ficar falando assim, olha, nesta imagem, não sei o quê, isso está na narrativa, né? Isso compõe a narrativa da obra. Quer dizer, a mulher era vista mesmo desta maneira, né? Aquela ideia da mulher, ela não fala em mulher histérica do século XIX, mas, quer dizer, essa ideia da mulher como mais irracional e do homem como um ser racional, que parece que não está nem aí, inclusive, para essa mulher que está ali, né, do lado dele desesperada, né, fica muito evidente também aí nas imagens que compõem o trabalho, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês, que ela também tem centenas de... Confesso que eu não contei quantas imagens tem o livro, né? Mas tem muitas imagens, e a gente, quando vai observando, quer dizer, são muitos os bigodes, são muitas as maneiras de arrumar o cabelo, de arrumar a barba, né? Então, assim, de fato, esse homem do século XIX, né? Não é que ele abriu mão, como diz o Flúgio, né? Dessa coisa da beleza, né, do capricho com a aparência. Mudou a maneira de se entender isso. Quer dizer, agora ele não é mais espalhafatoso, né? Mas ainda é importante que ele esteja muito elegante, muito bem apanhado, tanto nas horas de passeio, como na hora do trabalho, ou das festas, etc. E também tem, né, todos os... Enfim, o relógio de algibeira, né? O monóculo, tudo isso que vai compondo aí essas aparências, né? E as mulheres também, né, essa coisa da transformação da silhueta, então eu acho muito interessante porque ela tinha alguns livros já de história da moda que existiam, mas ela não tinha tantos, né? Então ela vai tentar traçar ela mesma essa linha do tempo a partir da fotografia, a partir da pintura, ainda que no meu entender a pintura talvez a leve para algumas armadilhas, vou falar disso daqui a pouco. Tá? E aqui é a linha do tempo, né, que ela traça, são desenhos dela, né, e que ela chega, então, a essa tese, né, uma tese realmente que ela defende, essa ideia do X e do H, tá? Acho que a próxima imagem e aqui também são duas obras, são duas pinturas que estão em preto e branco no trabalho, né? E aqui, por exemplo, essa imagem, né, do homem, ela já coloca uma das coisas que a Gilda mesma fala em questão, né? Que é essa ideia de que o homem usava apenas a lã, o linho, porque tem um brilho nesse paletó, né? Quando a gente vê a imagem colorida, isso parece um veludo, né? Então parece algum tecido um pouco mais, enfim, que foge, pelo menos, do que ela diz que era, do que era possível ao homem utilizar, né? Então eu também acho que assim, ainda que ela discorde do Flúgio, ela se deixa influenciar por ele, né? E acaba, talvez, aceitando algumas ideias que, quando a gente vai olhar, como eu falei, no livro está em preto e branco, você não repara esse brilho do paletó, né? Mas, quando você vai ver a imagem colorida, você consegue perceber isso, né? Então, assim, ainda que seja possível concordar, né, que, em comparação com momentos anteriores, as roupas masculinas e femininas acumulem mais diferenças do que semelhanças, a observação de peças de roupas e pranchas de moda presentes em acervos de museus como Victoria and Albert, né, da Inglaterra, ou Claremont College Digital Library, deixam claro que, tanto no que diz respeito às cores quanto à forma, o afastamento não foi assim tão radical, como relatado pela autora, uma vez que, no decorrer do século XIX, a silhueta masculina, por vezes, teve a cintura bem marcada, e, segundo Jennifer Craik, os espartilhos masculinos eram mais comuns do que se imagina. Então, assim, aí você vai dando aula de história da moda durante muitos anos e vai consultando outras fontes, né? Assim, não porque você fala, eu quero achar um problema naquele pensamento, mas porque você vai consultando e você vai viajando e você vai vendo outras coisas. E aí, né, a gente começa a trazer alguns questionamentos. Se essa rigidez na separação, claro que ela era importante, né? Claro que a cartela de cores dos homens, de modo geral, era mais restrita, né? Mas, como eu falei, eu acho que talvez não
tão rígido como ela aponta, né? Então, aqui é uma das imagens, porque eu não podia trazer todas, que eu encontrei, né, digitalizada nesse acervo, né, que é um pai e um filho, eu coloquei 1929, mas é 1829, tá, gente? Desculpa, foi erro de digitação, né? E que você vê uma roupa muito acinturada, né? E assim, e aí vai, mas será que não é só esta representação? Existem outras, né? Onde você vê essa roupa muito acinturada, que até, assim, induz você a pensar, será que esse homem não está espartilhado, né? Porque essa cintura dele está até estranha. Então, assim, será que dá mesmo para a gente pensar nessa separação tão radical do X e do H, né? É uma coisa que eu acho que a gente pode questionar. Claro, ela tinha que defender uma tese e defendeu brilhantemente. Mas, né, eu acho que a gente vai observando outras fontes e vai vendo. Então, aqui, por exemplo, também são pranchas, né, que estão no acervo do Fashion Plate, né, que está no acervo do Victoria and Albert. E a gente vai ver que, né, aqui é 1845, que tem muita roupa cinturada para o homem também. É claro que há uma diferença, né? Porque quando você compara, por exemplo, a mulher espartilhada, né, com uma crinolina, é óbvio que essa cintura salta muito mais aos olhos, né? Mas o homem também usou roupas acinturadas ao longo do século XIX, né? E a cartela de cores, porque o preto, por exemplo, que, né, não só ela, mas outros autores defendem muito como a roupa masculina, né? Homens de preto, né? Tem até um livro com esse nome, mas você vai ver, isso é para a noite, isso é para o baile, para o teatro, né? E no dia a dia tem uma certa gama, que é neutra, né? Realmente é uma gama de cores neutras, mas tem alguma gama de cores. E tem até o vermelho, por exemplo, né, que está aqui nessa prancha, né, que é uma roupa para caça, né? Aí você pode falar, mas está só nessa prancha, será que os homens realmente usavam o vermelho? Usavam, né? Tá aqui a peça do Victoria and Albert, né? Que tá aqui, enfim, para mostrar uma, como eu falei, porque se eu fosse realmente ficar pesquisando tudo, isso eu ia ficar aqui horas, né? Falando, vocês iriam embora, eu estaria aqui solitariamente falando, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, assim, a observação de pranchas, né? Eu já falei das pranchas, acho que eu não preciso ler, porque eu já falei. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, assim, então, de modo que, se por um lado a socióloga conseguiu enxergar brechas nas proposições de Flügel, por outro, possivelmente, se deixou influenciar pelo olhar do teórico alemão e acabou por minorar algumas semelhanças nas silhuetas e cores, né, nos trajes masculinos e femininos que persistem no século XIX. Outra hipótese é que tenha baseado suas informações, especialmente com bases em pinturas, as quais são utilizadas como ilustração no livro, né, eu trouxe algumas. A produção pictórica era, naquele momento, possivelmente o material iconográfico mais acessível aos interessados na história dos trajes, né, uma vez que as coleções de trajes em museus ainda não estavam começando a se organizar. E não havia, nos anos 1940, quando Gildo escreveu sua tese, a facilidade que temos hoje de acesso às imagens de roupas, pranchas de moda e outros materiais. Mesmo os livros sobre história da moda, que eram escassos e muitas vezes ilustrados unicamente com reproduções de pinturas e ilustrações em preto e branco. Desculpa, eu quis dizer o seguinte, que mesmo os livros que, apesar de escassos, muitas vezes se baseavam mais nas pinturas do que qualquer outro material. Tá? Como é o caso do próprio James Levy, que é curioso, porque ele trabalha no Victoria and Albert, né? Trabalha com gravuras, mas usa nos seus livros muito mais pinturas do que gravuras, né? Talvez pela qualidade, pelas cores, né? E a ideia de uma separação radical entre feminino e masculino, ainda que possa ser contestada a partir de uma diversidade de fontes, não é defendido unicamente pela autora, uma vez que em seu livro Homens de Preto, o romancista e crítico literário e professor da Universidade de Cambridge, John Harvey, defende a ideia, ainda mais radical que a proposta pela socióloga, de que no século XIX, não só as roupas masculinas teriam perdido a cor, mas que as mulheres passariam a se vestir grandemente com vestido de cores claras, especialmente o branco. Ainda que ele admita em algumas passagens que as mulheres também usavam roupas coloridas, o título do capítulo que defende a proposta expressa claramente a defesa da ideia de antagonismo, né? Pois é denominado Homens de Preto e Mulheres de Branco. As imagens selecionadas para ilustrar o capítulo também reforçam o contraste entre vestuários de homens e mulheres,
pois se constituem de obras como O Balcão, do Manet, Dança no Campo. Aí eu até trouxe, né, algumas dessas imagens. Então, né, aí está O Balcão, a Dança no Campo, né, e a Dança na Cidade, do Renoir, e o Inglês do Moulin Rouge, do Toulouse-Lautrec, né? E em todas essas imagens, de fato, né, os homens vestem preto, se bem que a imagem do campo parece ou um preto desbotado ou um azul mais claro, né? E aí também pode ser uma questão da resolução da imagem, esse tipo de coisa, né? Então, assim, ele seleciona realmente algumas imagens que corroboram a tese dele, mas a gente, quando olha, às vezes, outras imagens desses mesmos pintores, vê coisas diferentes, né? E aí, assim, a ideia de uma oposição radical entre masculino e feminino no tocante às cores, como eu disse, provavelmente fazia mais sentido no vestuário utilizado em ocasiões noturnas, especialmente bailes e festas, porque aí, realmente, você vai ter essa massa de homens de preto, né? Porque era quase, ou o homem usava o uniforme militar nessas festas, ou ele usava, né, o fraque, e aí ele ia usar branco e preto, né, sendo preto predominante na roupa, né, e as mulheres podiam usar uma gama maior de cores, né, ainda que predominantemente cores mais claras, tá? Então, assim, acaba que, de repente, talvez, essa produção artística, né, podem criar a impressão, né, de que, no que se diz respeito ao cotidiano, talvez o antagonismo nas cores não fosse tão evidente como apontado pela socióloga, né, e nas festas, sim, o antagonismo era claramente identificável. E a observação também de roupas de festas, né, e ocasião de gala nos acervos dos museus, como já citado Victoria Nauber, corroboram a hipótese. Quer dizer, né, até mesmo na roupa masculina do dia a dia, você tem roupas, né, eu acho que eu coloquei aqui. Coloquei aqui, inclusive, outras imagens, onde a gente vê homens usando, né, roupas, porque no passeio no campo, né, nas horas de lazer, quer dizer, essa gama de cor não era tão escura assim, né, você tinha outras possibilidades, né, e aí aqui eu trouxe essa roupa do Victoria Naubert, que mostra também uma roupa, né, aí, para o dia a dia, onde a calça é mais clara e o paletó é mais escuro. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem de questionar um pouco, né? E é possível que as ideias, né, de Henri Faucillon, para quem espaço e forma se criam reciprocamente, também tenham influenciado a autora no que diz respeito à sua concepção de moda como arte. Para Gilda de Melo Souza, a moda poderia ser considerada uma arte quando em relação com o corpo em movimento, ou seja, enquanto o quadro só pode ser visto de frente e a estátua nos oferece sempre a sua face parada, a vestimenta vive na plenitude, não só do colorido, mas dos movimentos. E ainda que as roupas escolhidas nas modistas ou nas lojas de departamento só se realizem plenamente quando encontram nossos corpos e gestos. E aí, com essa ideia de que a roupa só se completa com movimento, né? De uma certa maneira, ela antecipa uma preocupação que viria a permear os estudos sobre moda e cultura material realizados a partir do final da década de 80, né? Ou de meados, quando autores como Elizabeth Wilson, Lou Taylor, né? E mais recentemente Jeffrey Horsley começam a questionar as limitações da roupa quando conservadas em coleções museológicas e passam a vestir apenas manequins estáticos, deixando de lado todo o potencial do movimento sobre a roupa. A relação entre corpo e roupa é tão intrincada que a historiadora britânica Elizabeth Wilson, em seu livro Enfeitada de Sonhos, né, ela abre o livro com a seguinte frase: há qualquer coisa de esquisito no Museu do Traje. E complementa explicando que a observação de roupas, que a observação em museus de roupas alijadas dos corpos e seus movimentos dão-nos dão-nos vislumbrante de qualquer coisa só parcialmente entendida, sinistra, ameaçadora e atrofia do corpo e a evanescência da vida. É que é um português de Portugal que até para mim às vezes é um pouco estranho. Anos mais tarde, em 1988, ao escrever em parceria com Joanne Entwistle o texto The Clothed Body, Elizabeth Wilson reforçaria a ideia ao defender que a roupa e o corpo constituem um todo e quando roupas e corpo são separados, como nos museus de indumentária, nos sobra apenas um fragmento. Tais exposições não podem nos contar
como um vestuário se movia com o corpo, como ele soava quando se movimentava ou como se sentia seu portador. Em Study of Dress History, no capítulo Display and Interpretation, Lou Taylor, ao analisar as formas expositivas das roupas nos museus, observa que os manequins estáticos, por vezes, podem distorcer propostas dos designers de moda ao silenciarem os movimentos das peças. Entre outros exemplos, cita a exposição de um vestido de Issey Miyake, que, apesar de ser datado de 1989, já apresentava os plissados que viriam a caracterizar a obra do designer, sobretudo a partir da coleção Pleats Please, que lança em 1993. Essa peça foi exposta na exposição Orientalism, Visions of East and Western Dress, e a peça plissada, ao ser exposta no manequim estático do museu, teria perdido completamente sua razão de ser, ao ser petrificado como uma escultura de pedra, quando exposto de forma estática no manequim. De modo que, por ocasião de que em 1998, quando o mesmo designer foi convidado a expor suas roupas, no Centro Cartier, em Paris, elaborou para a exposição, Issey Miyake Making Things, manequins que se movimentavam, de modo a explorar as formas e amplitudes das roupas. Com a mesma preocupação, o Museu Londrino Victoria and Albert iniciou em 1999 o projeto Fashion in Motion, no qual peças de roupas e acessórios de importantes designers de moda são apresentados em desfiles esporádicos no interior da instituição, mesclando peças do acervo do museu com outras da coleção dos designers selecionados, para que os manequins da Galeria do Costume, não sejam as únicas formas de visualização de peças de roupas naquele museu. Para Jeffrey Horsley, a preocupação dos curadores de exposição de moda em relação aos movimentos das roupas, proporcionadas pelo corpo, é visível também em mostras que peçam mesclas de roupas vestidas em manequins estáticos com vídeos das mesmas peças apresentadas em desfiles. No livro de Gilda, a relação entre roupas e movimento dos corpos aparece também nos usos que faz da literatura do século XIX, pois as narrativas do período constantemente revelavam detalhes dos ruídos feitos pelos tecidos das saias e anáguas, que eram provocados pelo caminhar das mulheres, a tensão presente no encontro de duas mãos enluvadas num baile da boa sociedade, ou a sensualidade dos decotes e braços à mostras. Nas citações que faz em seu livro, e no artigo Macedo Machado Alencar e as Roupas, de trechos de romance do século XIX, é possível vislumbrar a importância da relação corpo-roupa naquelas narrativas. E aí, já caminhando para o final, portanto, se o livro O Espírito das Roupas, mesmo com um hiato de 37 anos entre sua realização e a publicação por uma editora de grande porte, e ainda assim ele teve a boa aceitação, não é apenas por conta do seu pioneirismo, mas porque ela realmente vai conseguir olhar para esse objeto de uma maneira muito avançada para aquele momento. E aí eu até tenho mais uma imagem que eu quero mostrar antes de concluir, e que eu acho muito interessante, mas sobre a qual ainda não fiz, não trabalhei mais, mas que ela coloca lado a lado, um homem alforriado, e um homem branco, e mostrando esse negro livre tão elegante, ou mais até, do que esse homem branco, que é uma questão ainda pouco trabalhada, ainda hoje. E, para mim, no meu entender, ao colocar essas duas imagens lado a lado, ela está apontando para uma questão, mesmo que ela não desenvolva isso, ela está mostrando esse olhar atento, de que, olha, isso aqui é uma coisa interessante, quer dizer, esses negros que eram alforriados, de repente, podiam também se tornar sujeitos elegantes, e aí, enfim, se vestir à moda, mesmo que seja uma roupa de estúdio, também a gente não pode descartar, quer dizer, eu acho muito interessante o fato dela trazer essa imagem, dentro do livro, tá? E ouso afirmar que o livro só não teve maior alcance por ter sido redigido em português, uma vez que no que diz respeito às inovações, da abordagem,
sobre a moda, o trabalho de Gilda supera, no meu entender, né, supera o sistema da moda de Roland Barthes, porque eu gosto mais dos textos avulsos do Barthes do que do sistema da moda, né, que lançado nos anos 1960 viria a colaborar sobremaneira na renovação dos estudos acerca da moda. Reforço a minha afirmação a partir das palavras de Marilena Chauí, para quem, no texto Dignidade do Feminino, faz a seguinte afirmação acerca do espírito das roupas, anterior e, em nosso entender, superior ao sistema da moda de Roland Barthes. Não cabe nesse texto comparar o sistema da moda com o espírito das roupas no que diz respeito aos objetivos, apenas aproximá-los no sentido de identificar que ambos são relevantes por permitirem, a partir de teses defendidas, eu sei que ele não defendeu a tese, né? O Barthes, inclusive, nem defendeu, era para ser a tese dele, o sistema da moda, e ele acabou não defendendo isso como tese, apenas publicou o livro. E depois até ele considerava o texto com alguns problemas, isso ele fala em entrevistas, né? Mas eles defendem esse ponto de vista, defendem teses, né, que ampliam naquele momento os modos de ver e analisar a moda, né? Tanto que o próprio Barthes fala, né, que até aquele momento, né, as produções sobre moda, sobretudo em história da moda, ficavam inventariando, né, as mudanças de forma e não falavam muito dos porquês dessa mudança. E o trabalho da Gilda foca exatamente nos porquês, né? Por que a roupa é daquele jeito? Por que existem essas diferenças? Traz a questão dos papéis sociais, né? E, aliás, se há, em termos de abordagem, alguma aproximação entre os estudos de Barthes e Gilda, essa se daria não a partir de questões expostas em O Sistema da Moda, mas nos textos esparsos que Barthes produz sobre o tema a partir do final da década de 1950, e no quais defende, vou repetir de novo o que eu já falei, entre outros, a necessidade de uma abordagem interdisciplinar da moda, que eu acho que Gilda tem essa abordagem, e um estudo da história da moda que fosse além do simples inventário das formas e datação do seu surgimento, tal qual havia sido o foco da produção historiográfica sobre o tema até aquele momento, ou pelo menos, né, nos autores que o Barthes trabalhava. Entretanto, o livro do semiólogo francês, se por um lado traz novas perguntas acerca da produção dos sentidos para o vestuário através do texto, né, ele também produziu um livro difícil de gestão e que o próprio autor viria a apontar como um trabalho menor em sua produção. Gilda de Melo Souza, cujos trabalhos foram publicados exclusivamente em português, produziu alguns anos antes um trabalho tão inovador quanto o do semiólogo francês, mas com um texto muito mais palatável, e que, ao contrário de Barthes, nunca perdeu sua atualidade, porque ela, 37 anos depois, quando vai publicar, né, ela ainda acha que aquilo tem fôlego, portanto, ela está esperando aquilo ser publicado, né? Como ela conta, ficou em banho-maria em muitas editoras por algum tempo, né? Portanto, se o espírito das roupas, mesmo 30 anos após sua publicação, né, em livro, continua sendo atual, em meu entender, essa atualidade se deve à narrativa, fontes utilizadas e à abordagem que a autora deu em seu estudo aos papéis de gênero e às relações entre corpo e roupa e o uso das imagens. Era isso, gente. Obrigada. Então, muito obrigada, Maria Cláudia, pela excelente explanação, né, trazendo a todos nós mais visões e mais inquietações. Inclusive, eu tenho pergunta para te fazer depois, né, a respeito desse livro, que certamente todos nós que pesquisamos moda já lemos, temos na nossa biblioteca, né, e utilizamos em nossas aulas. Então, eu passo a palavra para a Ana Cláudia Suriani, para a Isabel Lustosa, que vai fazer o encerramento. Mais uma vez, eu agradeço a tua contribuição ao seminário, ao colóquio. Obrigada. Esqueci de passar para deixar. Obrigada. E caso alguém ainda não tenha feito essa declaração de imagem, por favor, não esqueça de fazer e entregar. A caneta de Pikachu deve ser. Um encerramento bem curto. Os 32 trabalhos apresentados
nas 9 mesas e 3 conferências neste colóquio, exploraram a relação entre a imprensa, a moda e a mulher sob todos os ângulos possíveis e imagináveis, e cobriram uma variedade de gêneros de impressos, a pequena e a grande imprensa nacional e internacional, revistas especializadas, alternativas, de luxo, jornais diários que foram invadidos pela moda, revistas com forte tino comercial, revistas ilustradas, revistas femininas e feministas. Limitando-me a alguns títulos, foram contemplados neste colóquio o Correio das Modas, Jornal das Famílias, Novo Correio das Modas, A Ilustração, O Malho, Fonfon, Careta, Revista da Semana, Jornal do Brasil, Mulherio, Revista Feminina, Folha de São Paulo, A Vida Doméstica, A Cruz, Capricho, Jornal das Moças, O Rio Chique, Monitor Uberabense, se entendi bem, Anuário das Senhoras. E entre os internacionais, La Família, La Ilustración Sudamericana, Buffalo News, Cosmopolitan, Gazette de Bon Ton, Vogue, Harper's Bazaar. Todos os títulos são objetos culturais em que a publicidade, a arte e a moda encontram-se indissociáveis. Tratamos do papel da imprensa na circulação de ideias e imagens, da litogravura à fotografia, e das estratégias empresariais e dos modelos de negócios desenvolvidos por alguns editores para que seus periódicos alcançassem circulação internacional. Ficou claro aqui a natureza internacional da moda na imprensa desde seu nascimento, e o papel da imprensa de moda na consolidação da cultura e da democratização do consumo, e que as trocas e transferências culturais ocorrem em várias direções. Também discutimos o papel da publicidade, do figurino e dos anúncios na difusão da imagem e constatamos a posição central da imagem como linguagem partilhada por revistas publicadas nas várias línguas nacionais. Tudo isso contribuiu para a homogeneização e internacionalização da moda, para a consolidação de diferentes gêneros de impressos num panorama transnacional e para a formação de um público global interessado nos mesmos bens culturais, peças de indumentária e seus diversos acessórios, o cigarro, o chapéu, calçado, adereços de pena, bordados, flores de pena, ventarolas, joias, leques, espelhos, porta-binóculos, artefatos de cunho pessoal como álbuns e livros, e, last but not least, máquinas de costura, kits e manuais de modelagens. Exploramos a estreita ligação entre a imprensa e institutos educacionais e os espaços de socialização da cidade e províncias, como os teatros, casas de concertos, galerias de arte e as ruas. Várias comunicações abordaram, da perspectiva teórica ou mais prática, a questão da moda como arte. Mostramos como a moda flerta com outras formas artísticas, as artes plásticas, a música, o cinema, a arquitetura, a literatura, o teatro, as artes gráficas, e ao mesmo tempo depende totalmente da tecnologia e de conhecimentos técnicos muito precisos para sua produção, veiculação, reprodução e materialização em peças específicas, como os bordados, os vestidos objeto, ombreiras e espartilhos. Esse flerte entre a moda e a arte se dá tanto no interior das revistas, muitas vezes determinando o design da revista, quanto fora da revista, naqueles mesmos espaços de socialização, no interior das casas, dos salões, ateliês de costura e escolas. Uma leitora pode ouvir a partitura de uma música publicada na mesma revista a partir da qual confeccionou o seu modelito para o concerto em questão. Vimos que a vestimenta é, sobretudo, uma forma de comunicação, de submissão ou subversão, a padrões estabelecidos ou mesmo sutilmente impostos.
A normatização e o controle do comportamento e dos padrões de beleza contribuíram para o eurocentrismo e para a perpetuação do modelo de família burguesa patriarcal por muito tempo. Vimos, no entanto, que, sobretudo a partir das décadas de 1920, a moda se moderniza e reflete o lugar que as mulheres, pouco a pouco, conquistavam na sociedade. A partir daí, aumenta o número de imagens e textos que defendem a liberdade do corpo e subvertem o corpo dócil, e tornam menos claras as fronteiras previamente estabelecidas entre o vestir feminino e masculino, na luta pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Sobretudo, o que ficou claro aqui é que a moda na imprensa e a imprensa de moda, desde o surgimento da imprensa no Brasil, foram determinantes na educação da mulher brasileira e tornaram-se o principal veículo para o debate do lugar da mulher na sociedade, para a expressão de seus posicionamentos políticos, consolidando-se como um espaço de resistência e de profissionalização de muitas escritoras e jornalistas, hoje desconhecidas. Enfim, no meu ver, o colóquio excedeu os seus objetivos e os trabalhos apresentados aqui se constituirão em uma importante contribuição para a história da imprensa brasileira, para a história da imprensa da moda e da globalização. Falando em publicação, eu convido todos os colaboradores a revisarem seus argumentos e textos, levando em consideração o excelente debate dos últimos dias, e que submetam seus textos até o dia 31 de janeiro. Em breve enviaremos mais informações sobre a publicação. Então, eu agradeço a todos, em nome do grupo Imprensa, Moda e Mulher, pela participação de vocês, e nós manteremos contato. E eu tinha dito para a Ana Cláudia Suriani fazer um balanço do seminário. E ela ainda tinha dito, um balanço, e chega aqui com esse texto maravilhoso, que fecha com chave de ouro essa meia semana que tivemos aqui. Acho que esse texto merece ser publicado, porque ele conseguiu capturar aí todo o espírito desses dias vividos aqui, não só sobre moda, mas sobre a mulher, desde a conferência da Constância, o trabalho da Cláudia Oliveira, que não pôde, infelizmente, a nossa, junto com a Ana Cláudia, é a coordenadora dessa linha de pesquisa dentro do grupo Imprensa e Circulação de Ideias. Então, acho que esse é mais um encontro que a Tânia De Luca, minha parceira na coordenação do grupão, já foi para São Paulo, mas esse é mais um encontro que fortalece o sentido que o grupo que a gente criou tem, que é a criação de redes de trabalho, de troca, de reflexões acadêmicas em várias linhas que compõem o grupo de pesquisa, e a imprensa feminina, feminista, da moda, etc., tem se mostrado muito vigorosa na participação, não só na concepção desse grande seminário, como na participação dos outros, O grupo tem essa perspectiva de que uma linha de moda ou de imprensa feminina pode estar colaborando em seminários sobre mediadores, que é o da Ângela, ou sobre trabalho, sobre outras questões. Então, a gente espera que contribuições assim como esse seminário, no ano que vem o das revistas, signifiquem aí a sedimentação de um campo de conhecimento sobre como a imprensa, e acho que o resumo que a Ana Cláudia fez disso, transformou o mundo durante esses 2 séculos, século XIX e XX. Por isso a gente conserva esse marco ao final do século XX, porque aí outros elementos vão surgir, vão ter mais força do que a imprensa impressa. É quando a gente começa a discutir aí se a internet substituiu o impresso e tudo. Então, a gente está concentrado no pensar a imprensa
dessa perspectiva. E acho que aqui o que a gente viu foi uma gama de trabalhos, né? E o mais interessante é isso, desde reflexões, como a Ana Cláudia falou, sobre objetos, acessórios, etc., até questões essenciais da mulher na sociedade brasileira. Eu parabenizo Ana Cláudia, Cláudia Oliveira, Rosane, Marissa, Maria Lúcia, Mara, enfim, o pessoal da equipe que se empenhou aí esses dias fazendo esse seminário que foi realmente um sucesso. Parabéns para vocês e vamos aqui no próximo ano nos encontrar de novo nesse mesmo mês de agosto. Obrigada.